Que boa noite. Como anunciado, o texto de hoje é a doxologia de Romanos, então vamos ler a doxologia antes de encomendar esse tempo em oração ao Senhor. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti esse tempo, pedimos, Senhor, a Tua ajuda, a condução do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito. Que o Senhor fale com cada um de nós. Pai, cumpre o Teu propósito. A Tua palavra não volta vazia. Por isso, Senhor, dá a palavra com um propósito. Que ela volte para Ti, Senhor, depois de ter realizado a obra para a qual o Senhor a tem determinado. Oramos essa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, doxologia, a palavra doxologia, doxa, é glória. E logia, né, logos, é palavra. Então, doxologia é uma palavra de glória, uma expressão de glorificação a Deus. E é assim que termina a epístola aos Romanos. Então, o que a gente quer fazer? Queremos considerar esse texto e aproveitar esse texto da doxologia para olharmos alguns aspectos, algumas palavras-chave. Eu creio que há muita instrução para nós aqui. Temos considerado as expressões de oração de Paulo, e como vimos logo na primeira mensagem, nós estamos olhando para a oração no sentido mais amplo, não somente no sentido de petições, de súplicas, mas também de adoração. E a doxologia, claro, encaixa nesse aspecto. É uma palavra de adoração a Deus, e é nesse sentido que vamos considerá-la hoje, e não somente essa, mas também faremos menção a outras duas que aproveitaremos para ver. Okay? Só tenho uma citação, e eu vou começar com ela, porque ela dá um pouco de introdução a esse assunto, e a citação é do Pink, né? Ele disse assim: no corpo da epístola são mostradas as bênçãos que o Evangelho comunica àqueles que nele creem. Na doxologia, somos ensinados como se originou o Evangelho. Então, em particular, ele está fazendo menção a essa palavra mistério, né, que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Mas nós vamos tratar disso na hora que for o momento. Okay? Mas então, nós vamos fazer algumas coisas, e eu vou mencionar quais são. Nós vamos começar observando um paralelo que existe entre as duas pontas da epístola, ou seja, a introdução, né, quando Paulo se apresenta e encomenda a carta aos Romanos, e a doxologia. Veremos que existem algumas palavras em comum, algumas palavras-chave. Então, faremos esse paralelo. Também vamos aproveitar e vamos olhar pelo menos quatro palavras que me parece trazem algum peso dentro da doxologia. Queremos olhar para elas como forma de instrução, ok? E também terminaremos observando ou lendo, pelo menos, três doxologias, as três que encontramos no Novo Testamento, sendo que todas elas começam de forma idêntica, ou seja, ora aquele que é poderoso. Então, vamos começar com o paralelo, né? Então, pode deixar
a Bíblia aberta no final do capítulo, no final da Epístola de Romanos, na doxologia, e vamos abrir ao mesmo tempo na saudação da Epístola, capítulo 1, logo no primeiro versículo, e vejamos alguns pontos em comum. Okay? A doxologia começa, ora aquele que é poderoso, então, olhando para Deus. A epístola começa, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, observa que já temos um paralelo. Se por um lado, a doxologia olha para Deus, no início da epístola, claro, Paulo está se apresentando, né? Mas tanto em um caso como no outro, encontramos a palavra evangelho. Essa será uma das palavras que vamos observar daqui a pouquinho. Na doxologia encontramos aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. E na saudação temos Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que coisa interessante. Se na doxologia temos, ora, aquele que é poderoso, referindo-se a Deus, quando Paulo faz menção ao evangelho, ele diz assim, ao meu evangelho. E na saudação, por outro lado, ele começa Paulo, servo, mas quando faz menção ao evangelho, diz evangelho de Deus. É como se ele, né, trocasse os dois. Então, temos tanto a pessoa de Paulo quanto a pessoa de Deus na doxologia e também na introdução. Versículo 2 da saudação. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui temos no versículo 26 da doxologia, fala assim, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, encontramos essas escrituras proféticas mencionadas tanto no prefácio como na doxologia. Versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Curiosamente, essa parte na saudação não tem um paralelo explícito, né, na doxologia. Temos uma menção breve, que fala assim, pregação de Jesus Cristo, mas uma outra palavra-chave que veremos na doxologia é mistério. Então, diz conforme a revelação do mistério. Só que na doxologia, Paulo não diz qual é esse mistério. E a gente desconfia que, especificamente nessa epístola, esse mistério ao qual Paulo se refere é o que está indicado nos versículos 3 e 4, né, da introdução. Ou seja, com respeito ao seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós pode não soar como um mistério, né? Mas para os judeus, né, principalmente Paulo antes da sua conversão, né, que Jesus Cristo era o Messias, né, vindo da casa de Davi, né, declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, isso tudo era um mistério, era algo que precisava ser revelado. Deixa eu fazer uma observação aqui, que o versículo 4 diz assim, foi designado Filho de Deus com poder, e aqui diz, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. É evidente, irmãos, que aqui não significa que ele não era filho de Deus antes da ressurreição dos mortos. Mas esse designado, me parece que tem o significado de ele foi declarado, foi confirmado, foi manifesto como filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Ou seja, quando o Senhor ressuscitou, houve um testemunho público amplo, né,
a todos aqueles que perceberam a ressurreição, de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, versículo 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, ele fala do seu apostolado. Agora, observe esse para obediência por fé entre todos os gentios. Temos uma expressão praticamente idêntica na doxologia. Veja o final do versículo 26. Então, depois de ter dito a respeito do mistério, né, que se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. A mesma palavra que foi traduzida por nações aqui na doxologia, na introdução foi traduzida por gentios. É a palavra etnos. É a mesma palavra. Na introdução apareceu traduzida aqui nessa tradução, pelo menos, como gentios, na doxologia como nações. Então, essa frase é essencialmente a mesma, tanto de um lado quanto do outro. E depois, ele termina a saudação, claro, saudando os irmãos em Roma, né, e dizendo, ó, essa epístola é para vós outros, né? E versículos 6 e 7 dizem, de cujo número sois também vós, está falando dos gentios, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a doxologia, claro, ele não termina a epístola, digamos, dedicando a epístola aos romanos, mas dando glória a Deus, por isso mesmo que se chama doxologia. Então ele diz, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então vemos que temos uma série de aspectos que são comuns a esses dois trechos. A epístola começa com algumas palavras-chave, ela termina com as mesmas palavras-chave, e se nós olharmos dentro da epístola, algumas dessas coisas se repetem também. Me parece que isso aponta para um fato interessante. É como se Paulo tivesse essas palavras, né, alguns pensamentos sendo cultivados em seu coração. De modo que, ao começar a epístola, aquelas coisas brotaram, ele as expressou daquele jeito. Aí passou a epístola, ele fez toda, né, a instrução que ele apresenta nessa epístola tão rica. E, ao chegar ao final, na doxologia, mais uma vez, aquelas palavras voltam a aparecer, voltam a encontrar uma expressão, uma manifestação na doxologia. Então, vemos que Paulo ele era consistente naquilo que estava em seu coração, né? Não era uma pessoa que cada hora ele pensava numa coisa diferente, cada hora ele mencionava algo, né? E não havia uma certa linha, né? Linha de ação, linha de exposição, né? Então, muitas vezes, a nossa dificuldade em nos expressarmos em oração passa por aí. Não temos algumas coisas que têm, digamos, pesado e cativado no coração, e cada hora é uma coisa diferente, um assunto diferente, é um tópico diferente. Okay? Então, está aí esse paralelo, me parece que nos ajuda a vermos a epístola mais como um todo, né? E vemos que há uma coerência entre a doxologia, a adoração ao Senhor, ao final da epístola, com a maneira com que Paulo deu início à epístola. Bem, vamos falar um pouquinho a respeito de algumas palavras, né? Eu escolhi 4 palavras para a gente considerar juntos, né? E essas 4 palavras acontecem dentro da doxologia. A primeira palavra é confirmar. Okay? Ela aparece no versículo 25 da doxologia, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho.
e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, etc. Ok? Então, deixa eu ler uma definição de confirmar. E aí veremos confirmar. Aqui é o dicionário do Strong. Okay? Então, a palavra significa tornar estável, colocar firmemente, fixar, fortalecer, tornar firme, fazer constante e, claro, né, confirmar. Okay? Então, é, fica com essa definição em mente e vamos mais uma vez para o capítulo 1. Agora nós vamos um pouquinho depois da saudação. E vamos ler o versículo 11. Para pegar o contexto, vamos ler a partir do versículo 9. Nós já vimos esse trecho quando consideramos a primeira oração na epístola de Romanos. Então, os irmãos lembram que Paulo não os conhecia pessoalmente quando escreveu a epístola e ele desejava muito conhecê-los e ir até Roma. Então, o versículo 9 do capítulo 1 diz: Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Agora, versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, aqui temos essa palavra confirmados. Outro exemplo de uma palavra que aparece no início da epístola, aparece no final da epístola. Mas aqui tem um ponto importante que eu gostaria de os irmãos observassem, que no versículo 11, ele diz assim: muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Se a gente parasse aqui, nós não tivéssemos outros trechos dessa epístola, em particular a doxologia, então imaginaríamos que Paulo, na mente de Paulo, existia essa convicção de que ele, ao repartir algum dom com esses irmãos, ele teria, abre aspas, a condição, né, de confirmá-los, de firmá-los, de fortalecê-los. Mas, ao considerar a doxologia, vemos que a convicção de Paulo não era bem essa. Não era de que ele tinha essa condição. Como é que acontece, ou como que a gente lê na doxologia? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem é o único poderoso para confirmar os irmãos em Roma, e tanto vale para eles como para nós, é Deus. Sim, Deus pode usar e Deus usa, né, seus instrumentos, e no caso aqui, o desejo de Paulo era ser encontrado como um canal por meio do qual Deus pudesse confirmar aqueles irmãos em Roma. Mas a doxologia não deixa dúvidas. Quem é poderoso para confirmar os irmãos lá de Roma era Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, essa é uma das palavras que aparece aqui, me parece que nos ajudam a ver essa conexão entre o início e o final da epístola. Outra palavra é essa mesmo que aparece no início da doxologia. Aqui aparece como um adjetivo, né? Poderoso, aquele que é poderoso. É uma palavra que aparece várias vezes no primeiro capítulo. Não o adjetivo, mas o substantivo. Aparece a palavra poder. E a palavra poder no grego é dunamis, de onde tiramos a palavra dinamite, né? Ou seja, é aquele poder de explosivo, né? Aquele poder
bastante contundente. E vamos ver, ele aparece várias vezes no capítulo 1, vamos ver alguns exemplos. Capítulo 1, versículo 4, falando do Senhor Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder. Está aí a palavra de novo, né? Com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Né? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. Aqui encontramos não somente o poder, mas eterno. E lá na doxologia, temos a palavra eterno aparece também quando diz que o mistério foi guardado nos tempos eternos, e depois fala segundo o mandamento do Deus eterno, e aqui encontramos seu eterno poder. Então, os irmãos veem que existem essas palavras que se repetem tanto no início quanto no final da epístola. E, claro, no meio também. Então, por exemplo, capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, falando de Abraão, vamos ler a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, como já de 100 anos, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Então, mais uma vez aqui, de novo aparece, e agora é o adjetivo que encontramos na doxologia. Ora, aquele que é poderoso. Irmãos, nós voltaremos a ver essa frase nas outras duas doxologias. Então, é importante que sejamos impressionados com esse aspecto. Aquele que é poderoso. As doxologias chamam nossa atenção em primeira mão para o Senhor e para o seu poder. Né? Então, se aqui a questão era sermos confirmados, precisamos olhar para o Senhor e o seu poder a fim de sermos confirmados. Não para qualquer outra situação ou qualquer outro contexto. Okay? Outra palavra é evangelho. Aqui precisamos olhar alguns aspectos também, né? Aparece no versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Eu tenho uma lista de... Não são as listas de ocorrências, porque são muitas, né? Mas é curioso porque é uma das palavras prediletas de Paulo, evangelho. No Novo Testamento, essa palavra aparece por volta de 73 vezes. 73 vezes. Nos evangelhos propriamente ditos, aparece somente 12. E mesmo assim, somente em Mateus e em Marcos, a palavra evangelho não aparece nem em Lucas, nem em João. Em Atos, aparece somente 2 vezes. Aparece uma vez em 1 Pedro e aparece uma vez no livro de Apocalipse. Todas as demais vezes, entenda-se, 57 vezes, aparece nos escritos de Paulo. Então, é evidente, irmãos, que a palavra evangelho é uma das palavras prediletas de Paulo e ganha um significado especial nos escritos de Paulo.
Basta dizer o seguinte, que aqui na doxologia, ele diz o meu evangelho. Olha que coisa mais ousada, né? Ele, é como se ele se apropriasse do evangelho. A bem da verdade, me parece que ele quer dizer o seguinte, a minha pregação do evangelho. Lembrando que evangelho é uma transliteração do grego, né? Evangelios, que significa boas novas. Claro, na nossa cultura, no nosso costume cristão, a gente acaba entendendo por evangelho, implicitamente, é, a pregação da salvação em Cristo Jesus. Né? Então, quando a gente diz, vamos sair pregar o evangelho, pregar a salvação em Cristo Jesus, né? Que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Mas em Paulo, irmãos, era muito mais do que isso. Não era simplesmente uma mensagem, né? Era mais do que isso, e na doxologia vemos isso de pronto. Veja que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Evangelho é a pregação de uma pessoa, e a pessoa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Okay? Agora, ainda tem outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos com respeito ao Evangelho. Então, vamos voltar ao capítulo 1. Observa como que tantos desses pontos aparecem logo no início da epístola também. Lemos a saudação e não há dúvidas que os irmãos em Roma não somente eram convertidos, evidentemente, eram os irmãos, mas mais do que isso, eram irmãos que já tinham uma certa caminhada com o Senhor. Veja o versículo 8 do capítulo 1 de Romanos. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, a fé deles era já madura a ponto de que em todo mundo, né, digamos, Império Romano, era proclamada a fé deles. Bem? Então, versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí eu faço a seguinte pergunta: mas eles já não eram convertidos? Então, vocês percebem que anunciar o evangelho, nesse caso, não poderia estar limitado somente, né, à mensagem da salvação em Cristo Jesus. Tem que ser uma mensagem muito mais ampla. Aliás, parece-me que é o que temos no livro de Romanos, né? Toda a questão não somente da justificação pela fé, né? Mas todas as questões que ele aborda, né? No contexto dos capítulos 6, 7, 8, né? A carne, o novo homem, o velho homem, né? O aspecto, a luta interna que existe em nós, mas o caminho de vida que o Senhor nos proporcionou pelo seu Santo Espírito, capítulo 8, tudo isso faz parte do Evangelho. E os primeiros capítulos de Romanos, começando com Abraão, que acabamos de ler, conta a história de como que o Senhor, né, veio, ele vem da descendência de Davi, havia uma promessa dada a Abraão e o Senhor cumpriu, Deus cumpriu essa promessa na pessoa do seu filho, etc. Isso tudo faz parte do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, quando ele diz, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, lembre-se que o Evangelho é muito mais do que simplesmente a palavra de salvação, por mais importante que ela seja, né? Então, sempre que lermos essa palavra Evangelho nos escritos de Paulo, e como os irmãos viram, nós vamos ler se essa palavra aparece muitas vezes, lembre-se de que é muito mais do que o que a gente hoje normalmente, digamos, usa, o contexto em que a gente usa a palavra Evangelho. Okay?
Bem, vamos. Deixa eu ir para a minha próxima palavra. E das quatro que escolhi, então, é a última, né? Antes de olharmos isso, vale a pena ainda mais uma referência com respeito ao Evangelho, é, porque o Evangelho, irmãos, ele não se originou com o pecado do homem. Que normalmente é o que a gente, né, quando a gente prega o evangelho, a gente fala, né, a gente começa falando que Adão pecou, nós nascemos para dentro de uma raça caída e que precisamos de redenção, precisamos de salvação, e o Senhor veio nos resgatar e nos redimir. Então, tudo isso é verdade, claro. Mas o evangelho, irmãos, é algo que é muito anterior, né, ao pecado do homem. Então, deixa eu dar um versículo para os irmãos, né? Está no último capítulo da Epístola aos Hebreus, Hebreus 13. Aqui não aparece a palavra evangelho, mas o contexto é precisamente esse. E aqui nós vamos entender, né, esse aspecto de que o evangelho é algo que se originou, como diz a doxologia, em tempos eternos, né? Daqui a pouquinho nós vamos voltar na hora que a gente considerar a palavra mistério. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Eterna aliança. O que vocês acham que é essa eterna aliança? Se é eterna, seguramente não é nenhuma das alianças que Deus fez com o homem, né? Existe a aliança que ele fez com Adão, que ele fez com Noé, que fez com Abraão, mas aqui não se trata de nenhuma delas, né? Aqui é a eterna aliança. Então, o que os estudiosos entendem aqui é que na eternidade passada, né, o Pai já sabia que seria necessário redimir a raça humana, né? E o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, se apresentou ao Pai dizendo: eu estou disponível, né? Eu assumirei esse papel. Então, como diz um texto, está em Salmos, mas também é mencionado em Hebreus, capítulo 10, ele fala assim: eis que está escrito a meu respeito, né, no livro, aqui estou, Deus, para fazer a tua vontade, né? Corpo me formaste. Ou seja, é uma menção ao Senhor Jesus Cristo, né, na segunda pessoa da divindade, à época, né, não é nem época, né, na eternidade passada, ele se apresentando ao Pai, dizendo: eu estou disposto a ir. Então, há essa eterna aliança, a aliança que se deu na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que executa toda essa operação. E o Pai se compromete a redimir todos aqueles por meio dos quais, né, que foram salvos pelo Senhor Jesus, né? Então, quando Pedro faz menção ao sangue de Cristo, ele diz assim: conhecido desde os tempos, desde a eternidade, né? Conhecido de antemão o sangue do Cordeiro, como de perfeito Cordeiro, né? Então, é algo que antecede o pecado do homem. Então, o Evangelho é essa mensagem que é muito mais ampla do que simplesmente, digamos, o que nos diz respeito imediatamente, né? Então, sempre que os irmãos lerem Evangelho no contexto dos escritos de Paulo, lembra desse aspecto. Ok. Agora sim, vamos à palavra mistério, né? Mistério. A palavra mistério, e aqui nós temos eu vou mencionar alguns versículos para os irmãos, é que é importante que a gente entenda o que esses mistérios significam, né? Aparece também no versículo 25, diz assim, na segunda parte do versículo: conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos.
Então, aqui temos praticamente os dois aspectos da palavra mistério que precisamos considerar logo de primeira mão. Primeiro, o mistério é algo que está oculto. Aqui, o texto coloca isso da seguinte maneira: guardado em silêncio nos tempos eternos. É algo que estava em silêncio, ou oculto, ou encoberto, desde a eternidade. Mas em algum momento ele é revelado. O que diz assim, conforme a revelação do mistério. Depois que ele é revelado, ele é um mistério conhecido, é um mistério revelado, né? Ou seja, quando lemos a palavra mistério, às vezes temos a impressão de que é alguma coisa inalcançável, inatingível. E de fato o é, a menos que Deus o revele. Então, nós vamos em breve ver alguns usos dessa palavra no Novo Testamento, ao todo acho que são 27, e há muitos mistérios diferentes, há uma coleção de mistérios, coisas que Deus reservou, realidades espirituais fundamentais e importantes, e que, ao passar do tempo, em momentos específicos, Deus traz a revelação de outro, e aos poucos ele vai revelando esses mistérios. Então, o mistério é algo que precisa ser revelado, mas o Senhor quer que a gente receba a revelação. Ele não deseja que o mistério permaneça oculto para sempre. Tem um momento dele se manifestar, tem um momento de ser revelado. Mas quando essa revelação vem, precisamos nos apropriar dela. Então, aqui temos essa expressão, conforme a revelação do mistério que estava guardado nos tempos eternos. Vamos entender um pouco mais, versículo 26. E que agora, percebe? Agora se tornou manifesto, não antes, agora, nos tempos é, a bem da verdade, com o evento do Senhor Jesus Cristo, com o primeiro evento do Senhor. Se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ou seja, o mistério estava guardado em oculto, ele estava prometido nas escrituras proféticas, mas somente com o evento do Senhor é que o Pai deu a revelação do mistério, como dizendo, olha, é esse, o que está prometido é isso daí. E aí começamos a entender um pouco daquilo que nós lemos na saudação, quando diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Ou seja, quando o Senhor veio, se encarnou, viveu nessa terra, passou pela paixão, ressuscitou, ali houve a manifestação desse mistério. Então, Deus trouxe a luz, trouxe a revelação do mistério concernente a seu filho. E é por isso, me parece que está no versículo 4, lemos, e foi designado Filho de Deus. É como se fosse revelado o mistério de que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho eterno de Deus. Okay? Bem, o que eu quero fazer agora rapidamente com os irmãos? Eu vou ler uma lista, vou dar as referências, os irmãos podem ler depois. Nós não vamos ver todas as referências, porque são muitas, mas são ocasiões em que aparece a palavra mistério, às vezes especificamente com respeito a alguma coisa, né? É um estudo bastante interessante. Se os irmãos pegarem essas ocorrências, comecem a meditar a respeito e observar como que são coisas que aos poucos Deus foi revelando, né? Então, são mistérios revelados. Então, primeiro item aqui, a expressão mistérios do reino. Essa expressão mistérios do reino aparece nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 13:11, Marcos 4:11 e Lucas 8:10. Aparece essa expressão,
mistério ou mistérios do reino. O segundo item aparece também em Romanos, mistério do endurecimento de Israel. Essa expressão que encontramos em Romanos 11, 25. Os irmãos lembram que Paulo, ao explicar esse, por que Israel estava sendo, né, digamos, posto de lado por algum tempo, né, para que se completassem os tempos dos gentios. Né? Então ele fala do mistério do endurecimento de Israel, né, para que os gentios, aí tem o período da igreja. Então essa expressão mistério aparece em Romanos 11, 25. Aqui, mistério guardado em silêncio, não está explicando o que tipo de mistério é, ou qual mistério se refere, mas como mencionei aos irmãos, eu penso que tem a ver com aquilo que está na introdução da epístola, né? Ou seja, o aparecimento, o primeiro evento do Senhor, né? Ou seja, a sua encarnação, vindo da linhagem de Davi, né? Paixão e ressurreição. Em 1 Coríntios 4:1 encontramos dispenseiros do mistério de Deus. Nós somos dispenseiros do mistério de Deus. Em Efésios 1:9, o mistério da sua vontade. Especificamente ali, se refere ao propósito de Deus de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas essa expressão em si já é muito reveladora. Irmãos, o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério para nós. Mas é um mistério que Deus quer revelar a nós, né? Que precisa ser revelado a nós. Mas quem pode dizer que sabe qual que é a vontade de Deus em todas as coisas? É um mistério. O que a gente sabe é porque o tanto que a gente sabe é o tanto que nos foi revelado. Então nós precisamos aprender a nos colocar diante do Senhor e a buscarmos revelação de cada vez mais da sua vontade para cada um de nós. Efésios 3:3 fala do mistério, os gentios são cordeiros juntamente com Israel, né? Ali fala desse aspecto do mistério. Nós vamos eventualmente ler esses textos em Efésios daqui a pouquinho. No versículo seguinte, Efésios 3:4, fala do mistério de Cristo, né, que é a igreja. Efésios 6:19 fala o mistério do evangelho. Os irmãos lembram que ao final daquele trecho em que Paulo descreve a armadura de Deus, ele pede oração. Ele fala assim, e orai também por mim, para que me seja dada a intrepidez, para que ao abrir da minha boca eu faça conhecido o mistério do Evangelho, com intrepidez, né? O mistério do Evangelho. E agora a gente entende, né, o que ele queria dizer com o Evangelho. Era uma palavra bastante inclusiva, tem muitos aspectos essa palavra Evangelho nos escritos de Paulo. De novo, em Colossenses 1:27, a expressão o mistério entre os gentios, Cristo em vós, né? Esperança da glória. Depois, o mistério de Deus aparece duas vezes, Colossenses 2:2, Apocalipse 10:7, e já havia aparecido uma vez, né? Mistério de Deus, 1 Coríntios 4:1. Então, observe que é sempre mistério junto com alguma coisa, e aí vocês têm que ler o contexto para ver que aspecto do mistério está sendo referido. Também tem o mistério da iniquidade. Os irmãos lembram daquele texto em 2 Tessalonicenses 2:7. O mistério da iniquidade. O mistério da fé. 1 Timóteo 3:9. O mistério da piedade. 1 Timóteo 3:16. E o último item da minha lista, o mistério das 7 estrelas, em Apocalipse 1:20. Irmãos, esse é um estudo muito bonito de ser feito, né? Olhar todas as ocorrências da palavra mistério e ver ao que está sendo vinculado, né? E observar como é que Deus foi, aos poucos, manifestando, revelando esses mistérios. Ok.
Agora, para concluirmos, eu quero ler com os irmãos, não precisamos comentar muito, porque os textos são praticamente autoexplicativos, né? Mas há três doxologias, sendo que uma delas acabamos de ver aqui em Romanos, mas há três delas que começam da mesma maneira. Ora, aquele que é poderoso. E aí eu quero simplesmente ler esses três textos com os irmãos. É, uma está aqui, né, ao final da primeira epístola do Novo Testamento. A última está no final da última epístola do Novo Testamento, que é Judas. E tem uma no meio, que é Efésios. Então vamos ver na sequência. Vamos para Efésios, capítulo 3. E aqui nós vamos ler um pouco mais, além da doxologia, para entendermos um pouco o contexto. Vamos começar lendo do versículo 1 do capítulo 3. A doxologia são os últimos dois versículos do capítulo 3. Então, nós vamos ler esses dois versículos daqui a pouco. Deixa eu ler alguma coisa aqui intermediária. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se aqui tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Atenção a esse versículo. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Percebem como que funciona a questão do mistério? É algo que precisa ser revelado. E Paulo diz, olha, me foi dada essa revelação. O mistério não é algo que a gente medita e matuta e mata a charada. Precisa ser revelado pelo Senhor. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Percebe? Foi uma coisa dada no passado, mas a revelação completa se dá agora, né? Por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Aos apóstolos e profetas. Especificamente aqui, ele diz qual é o mistério ao qual está se referindo. Versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mais uma vez a palavra Evangelho. Bem, no versículo 9 aparece de novo a palavra mistério. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, mas que agora foi revelado, né? Bem, então, temos aqui essa observação do mistério. E aqui eu quero chamar a atenção, porque tanto em Efésios como em Romanos, temos a questão do mistério conectado à doxologia. É quase como dizer que quando a gente consegue perceber que Deus revelou um mistério, aquilo nos enche, né, de adoração a Deus. E Paulo, no caso, externava isso na forma de uma doxologia. Versículo 14, ele começa com oração, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, etc. E a doxologia aparece no versículo 20 e 21. Vamos passar para esses dois versículos. Ora, aquele que é poderoso. Percebe que começa da mesma maneira como a doxologia de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a palavra poder de novo, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E por fim, a doxologia em Judas. Judas, que é a última epístola do Novo Testamento.
versículos 24 e 25. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus. Lembra-se que em Romanos diz assim, ao Deus único e sábio. E aqui diz, ao único Deus. Curiosamente, irmãos, aqui foram escritos por pessoas diferentes, né? As doxologias de Romanos e de Efésios foram escritas por Paulo, mas aqui foi escrito por Judas, né? Mas é claro, o Espírito é o mesmo, o Espírito que soprou essa palavra, que inspirou a palavra é o mesmo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Essa doxologia, me parece que ela é muito especial, porque ela aponta para o futuro de forma muito cheia de esperança. Aponta para o futuro no que diz respeito a nós, né? Porque todas falam de Deus que recebe a glória por todos os séculos. Mas aqui diz que ele é poderoso para nos apresentar com exultação, ou seja, com alegria, muito mais do que alegria, exultação, imaculados diante da sua glória. Irmãos, nós não temos noção do que é isso, porque imaculado é sem mácula, né? Sem mancha. Nós somos manchas ambulantes, né? E aqui diz que um dia seremos apresentados diante da sua glória sem manchas, sem máculas, imaculados. Razão pela qual seremos cheios de exultação. Aí você para e pensa assim, como é que pode? Irmãos, quando a gente pergunta isso, porque nós estamos olhando para, né, para a fonte errada, porque a gente olha para si, né, e fala assim, tá difícil, né? Mas como é que começam as doxologias? Ora, aquele que é poderoso. Ele é poderoso para fazer isso, e ele haverá de fazer isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Isso é para o nosso dia a dia de agora. Mas ele vai muito além, diz, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, irmãos, é ele, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deixa eu encerrar com essa seguinte observação. Me parece que essas doxologias, elas têm uma sequência, uma progressão que é muito útil à nossa vida cristã. Porque a primeira, Paulo diz que é, ele é poderoso para nos confirmar segundo o seu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Não é isso que a gente precisa logo que a gente, né, começa no Senhor, a gente nasce de novo, a gente precisa ser confirmado, precisamos ser fortalecidos, a nossa fé precisa ser fortalecida. E ele diz, então, aquele que é poderoso, ele o fará. Né? Aí começamos a caminhada cristã e encontramos a outra doxologia, a de Efésios, e lá tem a ver com oração, que faz parte do nosso dia a dia. E lá diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E é isso que nós precisamos, irmãos, na nossa caminhada, né? Que é realmente saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Abundantemente mais. E, por fim, a de Judas, né? Ele não somente diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar na caminhada, como ele já aponta lá na frente, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, temos essas três doxologias, né? Para nos acompanhar no início da jornada, durante a jornada e nos encher de esperança para o fim da jornada, né? Sabendo que Ele é poderoso. Sempre que você ficar assim, mas
tá difícil, eu tô não sei o quê, eu não tem jeito para mim. Realmente, né, para o nosso velho homem, não tem jeito, né? O Senhor sabe disso, já deu um jeito nesse velho homem, crucificando na cruz, né? Mas aí nós precisamos lembrar, ora, aquele que é poderoso, ele é poderoso para fazer todas essas coisas. E é com isso que nós nos enchemos de gratidão e de alegria. Muitas vezes, irmãos, a nossa oração parece que não pega marcha, né? A gente tenta e então, assim, aquela coisa arrastada. Algo que muitas vezes nos ajuda é pega uma dessas doxologias, leia, repita, medite, e muito rapidamente seu coração vai encher de gozo, de alegria, de gratidão, de glória, de exultação, e aí pronto. Aí nós realmente nos derramamos diante do Senhor, né, em gratidão por aquilo que Ele é. Amém? Senhor, nós damos graças a Ti por o encorajamento, Senhor, da Tua palavra. E pedimos, Senhor, que na Tua bondade e na Tua misericórdia, porque Tu és poderoso, o Senhor fortaleça a nossa fé, o Senhor confirme essa palavra em nosso coração. Tu conheces o que cada um precisa. O Senhor é aquele que pode prover e o único que pode prover. A nossa esperança é de que o Senhor haverá de fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. E nós descansamos na tua bondade, descansamos no teu poder. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.